conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio. A única forma que eles têm de me atacar é minha credibilidade. Covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama, porque legalmente vocês estão mentindo. A partir de janeiro, havia a possibilidade de fechar essa negociação com o investidor. Porque se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já tinha a possibilidade de ter um aporte no meio do ano até para investimento no futebol, que facilitaria muito. Mas com todos esses problemas causados de forma intencional, além de querer afastar o investidor, obviamente prejudicar de forma desportiva. E por que eu falo assim, Flávio? Afastar o investidor. Porque se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio com todo esse tumulto. Como eu falei para você e vou repetir, essas pessoas, eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso, mas eles estão enganados, tá? Cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio com relação ao Vasco da Gama. Isso aí é muito importante. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Pelo menos demonstrou muito mais interesse, ainda mais pelo que estão fazendo comigo. Por quê, Flávio? O que eles vão fazer? A única forma que eles têm de me atacar, mesmo desportivamente a gente não indo bem, é minha credibilidade. E quando ele tira a minha credibilidade, ele coloca em risco a recuperação judicial, ele coloca em risco o investidor. Eles vão querer atrelar, Flávio, todas as minhas atividades pessoais, principalmente com relação ao projeto que eu tenho com os meus amigos de saúde mental a Vasco. É isso que eles vão fazer. Isso é covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama. Só tirei honestamente trabalhando. Nunca tirei e não vou tirar. E não tem sentido o que eles estão fazendo. Não tem sentido o que eles estão fazendo. É maldade e crueldade eles atrelarem a minha atividade pessoal com isso. Por quê? Porque, primeiro, são inteligentes demais, mas eu coloco os meus bens e eu vou me prejudicar para perder meus bens? Primeiro que eu não sou ladrão. Meu pai foi um cara humilde, trabalhou aqui atrás como motorista de caminhão de lixo, me deu dignidade. Eu abri mão de um salário alto na comunicação para fazer um outro projeto de vida. Então vocês não vão colar essa historinha comigo, não vão. Vocês têm a caneta, vocês têm o poder, e vocês só vão conseguir fazer isso se vocês usarem o poder da caneta de vocês. Vocês só vão fazer isso se vocês usarem a caneta de vocês. Montar a historinha de vocês, a novelinha de vocês, a narrativa de vocês, criarem todo o cenário e dar canetada. É isso que vocês vão fazer. Porque legalmente vocês estão mentindo, estão destruindo ou querendo destruir a minha reputação e não vão. Quem eu sou, ele poderia desistir do negócio. A única forma que eles têm de me atacar é minha credibilidade. Covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama, porque legalmente vocês estão mentindo. A partir de janeiro, havia a possibilidade de fechar essa negociação com o investidor. Porque se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já tinha a possibilidade de ter um aporte no meio do ano até para investimento no futebol, que facilitaria muito. Mas com todos esses problemas causados de forma intencional, além de querer afastar o investidor, obviamente prejudicar de forma desportiva. E por que eu falo assim, Flávio? Afastar o investidor. Porque se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio com todo esse tumulto. Como eu falei para você e vou repetir, essas pessoas, eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso, mas eles estão enganados, tá? Cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio
com relação ao Vasco da Gama. Isso aí é muito importante. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Pelo menos demonstrou muito mais interesse, ainda mais pelo que estão fazendo comigo. Por quê, Flávio? O que eles vão fazer? A única forma que eles têm de me atacar, mesmo desportivamente a gente não indo bem, é a minha credibilidade. E quando ele tira a minha credibilidade, ele coloca em risco a recuperação judicial, ele coloca em risco o investidor. Eles vão querer atrelar, Flávio, todas as minhas atividades pessoais, principalmente com relação ao projeto que eu tenho com os meus amigos de saúde mental, a Vasco. É isso que eles vão fazer. Isso é covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama. Só tirei honestamente trabalhando. Nunca tirei e não vou tirar. E não tem sentido o que eles estão fazendo. Não tem sentido o que eles estão fazendo. É maldade e crueldade eles atrelarem a minha atividade pessoal com isso. Por quê? Porque, primeiro, são inteligentes demais, mas eu coloco os meus bens e eu vou me prejudicar para perder meus bens? Primeiro que eu não sou ladrão. Meu pai foi um cara humilde, trabalhou aqui atrás como motorista de caminhão de lixo, me deu dignidade. Eu abri mão de um salário alto na comunicação para fazer um outro projeto de vida. Então vocês não vão colar essa historinha comigo, não vão. Vocês têm a caneta, vocês têm o poder, e vocês só vão conseguir fazer isso se vocês usarem o poder da caneta de vocês. Vocês só vão fazer isso se vocês usarem a caneta de vocês. Montar a historinha de vocês, a novelinha de vocês, a narrativa de vocês, criarem todo o cenário e dar canetada. É isso que vocês vão fazer. Porque legalmente vocês estão mentindo, estão destruindo ou querendo destruir a minha reputação e não vão.